Reunião Geral Anual de Ensinamentos. 82ª Assembleia, Resumo de Ensinamentos 2017. São Paulo, 10 a 14 de abril de 2017. Vaidades e ilusões do mundo. As vaidades e ilusões do mundo fazem as pessoas esquecer-se de Deus. Em João 2:15 o apóstolo exorta dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do mundo ilude as pessoas com ocupações e distrações, distanciando-as de Deus. Por essa causa, Paulo exortava aos irmãos dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Amor e temor a Deus. Exortamos a nossa irmandade a aplicar-se ao conhecimento sobre o amor e o temor que se deve a Deus. Quem ama e teme a Deus é reverente, aborrece o mal e apega-se ao bem. Assim, haverá sempre a liberdade de estar perante Deus através da oração e súplica, tendo sempre a certeza de que, por ele, será ouvido. O amor e o temor se manifestam através de nossa consciência, pois quando somos tentados a fazer o que contrária à sua palavra, somos advertidos por nossa consciência a não ceder àquele sentimento. Assim, em nós se manifesta o amor e o temor a Deus. Enfraquecimento espiritual. O enfraquecimento espiritual ocorre quando há embaraços na vida da pessoa. Por isso Paulo exortava a Timóteo 2:4, dizendo: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Em Lucas 10:41 e 42 Jesus advertiu Marta quando foi recebido em sua casa, porque ela andava distraída e afadigada com muitas coisas. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É assim que o enfraquecimento espiritual vem sobre os que se afadigam e se anseiam pelas coisas desta vida. Isso toma todo o seu tempo, não havendo mais espaço para a meditação nas coisas santas, nem tempo para a oração, dificultando cada vez mais a sua comunhão com o Senhor. Por isso nota-se que há, em muitos, um desânimo, pois muitas congregações se esvaziam, faltam músicos e organistas, denotando um enfraquecimento espiritual. É necessário que a irmandade não deixe de congregar, principalmente em suas comuns congregações, pois, ouvindo a palavra de Deus, serão fortificados na fé e na graça do Senhor Jesus. Como cultivar os frutos do Espírito? Cultivar os frutos do Espírito é conservarem-se os bons sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. É necessário ser fiel em tudo, para que haja liberdade e comunhão com Deus. Os que assim procedem são abençoados por Deus em seu viver e conservam em si a comunhão com Ele. Dar graças a Deus. É dever do povo de Deus em tudo dar graças a Deus, como instruiu Paulo, apóstolo aos Efésios 5:20, que diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela manhã, ao levantar-se, antes das refeições, antes de sair de casa e ao deitar-se, é necessário orar, dando graças a Deus em tudo e pedindo suas bênçãos. É bom que o casal ore junto, em todas as ocasiões, ensinando aos filhos a importância da oração. Oração e jejum. A oração que se faz a Deus pela fé é a forma de alcançar o seu favor. Em Tessalonicenses 5:17 o apóstolo Paulo exortava aos irmãos dizendo: orai sem cessar. Assim, temos o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. Lucas 18:1. A oração é o meio que Deus deixou para os fiéis falarem com Ele. Somos instruídos: fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Colossenses 13:17. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13.
Em situações difíceis, através do jejum, o crente pode alcançar maior comunhão para ser atendido, pois muitos são os exemplos dos que serviram a Deus no passado e que em suas necessidades recorriam a essa prática, alcançando assim o favor de Deus. O jejum significa a abstinência total ou parcial de alimentos em determinado período de tempo, onde esse tempo é definido somente pela pessoa que jejua. Em Mateus 6:16, disse Jesus: "E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão." O jejum não deve ser visto como um sacrifício, pois o último sacrifício segundo a lei mosaica foi cumprido por Jesus Cristo na cruz. O jejum é uma forma de santificação pessoal e é recomendado pelo Senhor Jesus também por seus apóstolos. Em Mateus 17:21, Jesus adverte aos discípulos dizendo: "Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Em Lucas 5:35 diz: "Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão." Os santos homens de Deus no passado praticaram o jejum para dar cumprimento às suas missões, como se pôde verificar em Atos 13:2, e, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: "Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado." Então, jejuando, e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Em 2 Coríntios 11:27, Paulo apóstolo afirma que, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio é nudez. Assim, temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e quando necessário, podemos jejuar, pois isso não contraria a vontade de Deus, ao contrário, nos faz mais consagrados a Ele. Costumes do mundo atual. Os costumes do mundo atual devem ser analisados sob a luz da Palavra de Deus, pois ainda que tudo seja lícito, nem tudo pode ser conveniente. Um dos exemplos é a forma inadequada da vestimenta com que algumas irmãs ou irmãos se apresentam. Isso é desagradável a Deus. O ministério aconselha as irmãs e irmãos, tanto solteiros quanto casados, a que procurem adequar-se à sã doutrina, não se conformando com os costumes do mundo atual, mas servindo a Deus com temor a fim de serem por Ele abençoados. Casamentos e outras festas. Sabemos que em casamentos e outras festas celebradas por pessoas estranhas à nossa fé, realizam bailes, inclusive aqueles que são chamados de baladas, onde, com auxílio de bandas ou músicas eletrônicas altissonantes, dançam a luzes pulsantes e coloridas, levando o ambiente a uma penumbra, meia luz. O ministério exorta nossa irmandade a não proceder assim, pois isso é contrário à palavra de Deus. Véus coloridos e com pedrarias. Novamente apresentamos este ensinamento com ampla inconveniência do uso de véus diferentes daqueles que sempre foram usados pelas nossas irmãs. Em muitas localidades estão surgindo véus diferentes do que as irmãs sempre usam. São véus com rendas enormes, véus especiais para organistas contendo notas musicais, véus enfeitados com pedras, pérolas e miçangas, e até véus de cores diferentes que não são totalmente brancos. Em algumas localidades há véus com figuras de pássaros e outros desenhos. Lembramos às nossas irmãs que véus não são objetos de adorno pessoal, mas sim, uma demonstração de obediência a Deus. Portanto, devemos permanecer na simplicidade que sempre tivemos, desde o princípio da obra de Deus. No total são 19 ensinamentos, mas para o vídeo não ficar muito extenso, fiz 2 vídeos, veja a segunda parte na descrição deste vídeo. Deus abençoe a todos.